Então, bem-vindos a todos. A gente procura fazer do Conexão um evento onde a gente conversa sobre assuntos da vida normal e a gente fala o ponto de vista bíblico sobre esses assuntos. Hoje, em especial, a gente escolheu falar da masculinidade bíblica, já que na semana passada, ou retrasada, foi Dia dos Pais, né? Foi isso mesmo? Me corrijam. E a gente quer, portanto, falar um pouco sobre o papel do homem segundo a Bíblia. A gente tem uma comunidade, uma igreja local que tem homens, que tem pais, né, novos até, e a gente acha importante a gente procurar o que a Bíblia está dizendo sobre o nosso papel. E, de propósito, a gente para ajudar nessa discussão, enriquecer de um ponto de vista da mulher também. Acho que vai ser legal, certo? Algum homem se opõe? A gente tem uma mulher aqui no palco. Não levante sua mão. Mas eu tenho aqui a gente preparou, né, mais ou menos um roteiro para essa discussão ficar um pouco mais dirigida, tá bom? E depois de mais ou menos essa hora de conversa que nós vamos ter, a gente vai abrir também para perguntas e respostas, se alguém quiser também comentar, tá bom? Mas nessa primeira hora a gente vai mais os quatro aqui discutir, acho que vai ser legal. Bom, vamos começar então, podemos? Beleza? Você divide. Bom, então, o primeiro ponto de discussão que eu quero trazer aqui, e talvez você já escutou isso, mas o que seria uma masculinidade bíblica ou uma masculinidade cristã? Pergunto aqui para os nossos líderes, nossos amigos. Existe um estereótipo masculino segundo a Bíblia? Sim ou não? Por exemplo, o homem de Deus tem que ser um homem chucro, né, segundo a Bíblia? Ou um homem, sei lá... Barbudo, tatuado. Barbudo, tatuado. Peludo? Né? Tem que ser um cara grande, forte. Tem que ser um cara que fala palavrão ou um cara que bebe muito. O que seria um homem segundo a Bíblia, né? Um cara que não usa shampoo, só usa sabonete, por exemplo. Não sei, vocês me ajudam, né? Agora sim, o outro já entendeu, né? Agora o outro extremo, será que um homem bíblico é um homem que, sei lá, se depila todo ou passa esmalte, faz manicure, vai no pedicure? Não estou falando o que a gente vê por aí, gente. Né, o que talvez a Bíblia nos sugere a respeito disso? Alguma sugestão? Bom, eu acho que um problema é a gente desprezar a diferença entre homem e mulher. Porque Deus criou de propósito o homem diferente da mulher. Isso desde o começo de tudo, lá em Gênesis 1, 2. Então, acho que o maior problema seria esse, quando a gente despreza, né? Não tem que ter diferença. Já aconteceu até, com meus filhos, eu tenho uma filha de 9, um de 6 e um de 4, me ajuda. É isso, né? São muitos, gente. E eles já perguntaram para mim, papai, é um homem ou uma mulher aquilo? Daí eu falei, nossa, que coisa, né? Como a sociedade anda, às vezes a gente não consegue diferenciar. Mas o que vocês diriam assim? Existe algum comportamento masculino que a Bíblia nos sugere imitar? O que a gente Tá. O que a gente viu, o que a gente vê, a gente enxerga como exemplo de tudo, sempre é Cristo, né? A Bíblia sempre nos chama a imitar a Cristo. A gente, por não ter relatos de como Jesus viveu como uma família, né? Como pai, etc., a gente talvez tenha essa dificuldade, mas justamente quando Paulo fala sobre isso lá em Efésios, a gente pode enxergar o nosso exemplo como Cristo amou a sua igreja. Então, quando Paulo fala lá, vocês esposos amem vocês maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, então a gente pode ter como olhar esse relacionamento e essa autoridade servil, esse amor sacrificial que Jesus tinha teve com o seu povo, com a sua igreja. Talvez esse seja nosso maior exemplo. Depois a gente tem vários outros exemplos, bons e ruins, de homens na Bíblia, né? Depois de Gênesis, a gente vê vários exemplos ruins de homens com digamos assim, a masculinidade caída, né? Abraão, por exemplo, foi um exemplo que ele praticamente doou a Sara por medo de um rei, né? Tipo, pode ficar com ela aí. Então a gente tem exemplos ruins. Mas quando a gente sempre quer enxergar o exemplo perfeito, o propósito de Deus para o homem, eu olho primeiro para Gênesis, como Deus criou o homem,
e depois para a redenção. E quando eu falo do plano de redenção, a gente olha sempre para Jesus como o exemplo perfeito. Acho que vai. Não, perfeito. O homem não tem um estereótipo, né? Tipo assim, alto, forte, não importa. Talvez estereótipo, não sei se existe essa palavra, mas o interior do homem tem que ser íntegro, sabe? Tem que ser o pastor do seu lar, tem que ser o protetor da sua família. Por exemplo, o homem, a gente cita uma característica, às vezes a maioria são peludos, como eu. Mas é porque, tem um porquê nisso, sabe? A mulher normalmente não tem tantos pelos pelo corpo, mas porque já se espera-se que a mulher vai ter a proteção do homem, o calor do homem. Então, tipo assim, o homem precisa de um agasalho a mais para se proteger do frio, mas porque ela não, porque a ideia é que o homem esteja protegendo sua esposa até nisso, né? Até na questão do calor, enfim. É só falando de estereótipo. Não, faz sentido. Eu acho que o estereótipo deve revelar o interiótipo, né? Já que a gente pode inventar palavras aqui, neologismos, claro. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, 1 Pedro 2,12, que vocês têm um comportamento exemplar diante dos que não são da luz. Fala assim, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Ou seja, acredito nisso, que, por exemplo, se o homem tem esse papel de ser o protetor ou o pastor de sua família, ele vai... Então, desde uma criança, né, eu tenho um filho homem e me preocupo com isso. Desde uma criança, eu quero que ele tenha essa preocupação em um dia se responsabilizar pelo irmão mais novo, pela irmã que ele tem, proteger ela diante dos urubus que circundam a nossa casa de vez em quando, sabe? Não, mas você entende? Desde criança a gente vai falar, eu quero gerar Cristo no meu filho. Então, no comportamento dele, eu acho importante que desde já ele aprenda isso, né? Então, quando a gente brincou, né, do homem fazer unha, do homem, né, usar um cabelo talvez diferente, às vezes confundindo com mulher, mas justamente para o seu filho saber que existe diferença entre homem e mulher segundo o ponto de vista de Deus, né, como Deus criou desde o início. Isso já nos leva, assim, o Diogo arrematou de primeira dizendo que o nosso alvo maior como homens é olhar para o Jesus homem, né, Deus homem, mas a humanidade perfeita de Jesus nos ensina como devemos ser homens. Obviamente, ao longo da Bíblia, a gente vai ter bons exemplos, né? Você citou, né, um bom, mau exemplo, que seria Abraão. Imitem a fé de Abraão, mas não imitem o que ele fez com a mulher dele, gente. Não imitem isso. Né? A gente brinca muito de que Davi foi um grande homem de Deus, mas não imitem a forma como ele conduziu sua família, né? Porque ele traiu esposa e fez um monte de coisa errada. O maior exemplo sempre vai ser Cristo. Acho que ao longo da Bíblia a gente vai ter outros exemplos bons para imitar lá em... Você quer falar? Não, dá um exemplo de estereótipo, falando de filhos, né? Eu tenho um filho também, pequeno, 3 anos e meio, e a gente estava no parquinho um dia brincando, e aí apareceu um menino com uma roupa não feminina, mas também não tão menino, e com cabelo loiro liso, gigantesco. Eu achei que era uma menina, inclusive. E aí meu filho ficou todo empolgado. Ele chegou no brinquedo e meu filho falou, menina, menina, menina. E o menino ficou todo bravo, assim, né, um pouquinho mais velho, falou assim, eu não sou menina, eu sou menino. E aí o Mateus, meu filho, ficou assim, ok, né? Aí ele saiu, depois ele voltou e meu filho de novo, menina, ô menina. E aí ele virou assim, super bravo, falou assim, eu não sou menina, eu sou menino, seu chato. E aí o Mateus, sabiamente, tranquilo, olhou para ele e falou assim, chata. E saiu andando. Eu falei, filha, não encontraria resposta melhor. E aí ele foi chorar pro pai dele, sei lá, enfim. Mas é importante a gente falar dessa questão de aparência, porque hoje está uma onda, né, até com a ideologia de gênero, de acabar com o masculino. E tudo que é muito masculino, ou que traz essa identidade do homem, eles querem simplesmente, essas ideologias, né, que deixem de existir. E nós, enquanto cristãos, temos que defender as características que Deus deu para os homens. Né? Deus fez o homem lá no Éden, ele quando formou o homem, porque o que o existencialismo acredita? Né? Primeiro você nasce, depois você se constrói. Só que não foi dessa maneira, não é assim que a narrativa de Gênesis demonstra para a gente a criação. Deus, quando criou o homem, já deu para o homem essência.
E a masculinidade é uma essência da criação, né? Do momento que Deus faz o homem. Então, é importante, a gente brinca, a gente fala, né? Mas é importante a gente entender isso, que existe uma resistência muito forte hoje em dia a tudo que é masculino. E isso é um problema, porque quando o homem perde a sua identidade, a mulher também perde a dela. E aí a gente não tem mais nenhuma referência sobre nada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E por que é importante falar de estereótipos também? Porque a gente, às vezes, no afã, o Eric fala que eu estou gostando dessa palavra ultimamente, mas eu estou mesmo. Na pressa de querer, assim, guardar a igreja, talvez, e ensinar para que a gente não se corrompa com essas ideologias e tudo mais, a gente acaba trazendo muito uma visão secular sobre o homem. E aí a gente vai para o estereótipo. O homem tem que ser forte, o homem tem que ser barbudo. E tem até eventos cristãos para os homens que traz sempre a imagem de um cara tatuado, gritando, com um leão assim no fundo, né? E aí a gente vai para esse extremo. Será que isso também é só isso que é ser homem, é força física? Né? Obviamente que não. A Bíblia traz coisas muito mais profundas na questão da masculinidade. O próprio Paulo falou isso, né? Que vocês não se preocupem tanto com o exercício físico, né? Mas com o exercício da fé, o exercício do seu homem espiritual. Né? Não desmerecendo a atividade física, tá, gente? Eu encorajo, sou profissional da saúde. Só mais uma coisa, você já fala, pastor. O pastor gosta de falar, né, gente? Nossa. Eu tenho 2 filhos, né? O Noah e o Matias. O Noah, ele é muito sensível. O Matias já é mais troncudo, assim mesmo. Eu falo que o Matias vai casar com uma princesinha, que vai até fazer o prato dele, e o Noah vai casar com uma mulher bem enérgica, assim, para fazer ele ir, sabe? Vai, Noah, vamos, que a gente consegue. Mas eu já ensino para o Noah, que é o mais velho, sobre alguns papéis que ele vai ter, que não envolve... Quando você começa a criar um homem, você vê que formar um homem, na maior parte do tempo, não envolve força física. Envolve muito mais serviço. Então, eu falo para o meu filho, olha, Noah, um dia você vai casar e a sua mulher vai ter cólica menstrual. E aí, quando ela fala para você, ai, Noah, eu estou com cólica, você fala, senta lá no sofá, que eu vou lavar a louça para você. Fica lá, deixa que eu ponho a roupa na máquina. Você vai falar isso para ela, tá bom, Noah? Fica, mamãe nem sabe o que é cólica menstrual, né? Noah, um dia sua esposa vai ser mãe, então talvez cortem a barriga dela e ela vai ficar muito debilitada e você vai falar, olha, fica aí. Deixa que eu faço o nenê dormir ou arrotar à noite. Vai descansar, eu cuido de tudo, eu providencio a comida. Você tem que fazer isso por ela, Noah. Tanto que ele brinca, né? A minha filha fala que vai trabalhar meio período só quando ela crescer. E ele fala, poxa, amanhã eu vou ter que trabalhar o dia inteiro. Eu falei, meu filho, eu acho que não vai ter muito jeito, não. Você vai ter que trabalhar o dia inteiro. Então, isso não tem nada a ver com força física somente. É óbvio que, às vezes, o pai, né, o marido tem que proteger a sua família, mas entende que ser homem é servir, é nutrir a sua família com tudo que está escrito lá em Gênesis como mandato para o homem, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso é o próximo ponto, né? Mas para finalizar esse primeiro, acho que Paulo tem que lembrar as palavras de Paulo, né? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos esse modelo principal, que é o nosso Senhor. Você vai ter muita dica de como se comportar como um homem, ou como você vai educar seu filho como um homem em Provérbios, em Salmos, né? Não ande na roda dos escarnecedores, né? Não tenha muito prazer naquela roda onde só rola conversa furada e desonra a Deus. Mas então, só dicas de comportamento, falando de estereótipo, para finalizar. E a gente vai ter a última dica, acho que mais perto do final da Bíblia, lá em Timóteo, nas cartas, né? 1 Timóteo 3, quando Paulo fala... Aqueles que querem ser líderes na igreja têm que ter determinado tipo de comportamento. Só grifando 4 principais aqui, tem que ter uma piedade pessoal exemplar, ou seja, tem que ter uma vida de devoção a Deus exemplar. Esse cara tem que ter autocontrole. Aí vai em relação a dinheiro, em relação à sexualidade, em relação à bebida, em relação a atitudes.
esse cara tem que ter conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da verdade. E o último, ele tem que ter boa reputação para com as pessoas da igreja e os de fora. Então são coisas que a gente tira ao longo da Bíblia, né? Que te fala, não, cara, é esse homem que Deus espera que eu seja. Né? E falando também de ser imitador de Deus, a gente pode também lembrar das características de Deus, ou dos atributos de Deus. E os atributos comunicáveis, você pode me ajudar? Que é isso, a definição disso? Os atributos de Deus, a gente divide basicamente, assim, bem simplório, em dois conjuntos. Então, são os atributos incomunicáveis de Deus e atributos comunicáveis de Deus. Atributos comunicáveis, como que você quer que eu fale sobre isso? É isso mesmo, já que são comunicáveis. O que compartilha com o homem, então, os atributos comunicáveis, aquilo que Deus é completo, ele tem por completo, mas ele entrega para o homem, ele comunica isso com o homem, ele passa para o homem. Então, o homem, por exemplo, o amor. Alguns até não concordam, alguns teólogos não concordam exatamente com isso, mas na maioria sim, nós concordamos. Então, o amor é um atributo comunicável de Deus, ou seja, aquilo que ele compartilha com o homem. Então, o homem é capaz de amar, entendeu? Não como Deus ama. Então, é uma parcela, o homem pode fazer aquilo. Ele pode amar. Fidelidade. Deus é fiel e ele compartilha isso com o homem. O homem é fiel, o homem pode ser fiel, não ao ponto como Deus é, mas o homem pode ser fiel. Aí, por exemplo, o incomunicável, aquilo que ele não comunica com o homem é, por exemplo, sua soberania. Deus é soberano e o governa até, mas não é. É, autoexistência, né? Deus é todo suficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém, né? Nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de comida, de água, nós precisamos de outras pessoas, de comunidade, e Deus não precisa de nada disso. Mas provavelmente você tem algum amigo que se acredita ser autossuficiente, né? Algum vizinho, algum amigo no trabalho, que você fala, o cara acha que tem tudo o que precisa. Não, cara, deixa comigo que eu resolvo. Até que aparece alguma coisa na vida, né? E aí todo mundo se converte, tipo assim, eu acredito em Deus. É só uma ilustração. Continuando, né? Vamos para o nosso próximo ponto aqui, antes que estoure o tempo, que é o propósito, então, de Deus para o homem. E existe diferença do propósito de Deus para o homem e para a mulher, já que a gente está falando disso. O Diogo e a Su já deram um pitaco aí. Lá em Gênesis, acho que fala algo a respeito de cultivar e guardar, né? Como que isso foi falado para o homem ou para Adão? Deus colocou no início da criação, quando a gente enxerga o propósito perfeito, né, do que Deus fez para o homem, Deus deu essa missão para o homem cultivar e guardar o jardim. Eu acho que o cultivar e guardar ele tem a ver com não só fazer, proteger, etc., a questão do guardar, mas também envolve o crescimento, a visão, o cuidado diário. Então, isso não só com o jardim, mas aqui com tudo que envolvia o jardim. Então, inclusive Eva, né? Então fazia parte do papel de Adão guardar a sua esposa, cultivar a visão, a família dele. E isso realmente depois da queda a gente teve consequências, né? E tivemos uma realidade distorcida disso ao longo da história, mas em Jesus a gente enxerga de novo esse propósito. A gente consegue viver de novo esse propósito na integralidade dele, embora um dia a gente ainda vai viver, quando ele voltar, a gente viva tudo sem mais manchas, né? A gente consiga viver isso totalmente. Mas hoje a gente, em Jesus, consegue viver esse propósito de cultivar e guardar integralmente em Jesus, olhando o exemplo dele. Interessante que já em Gênesis 1 e 2, você tem um protótipo do que Deus esperava para toda a terra. Né? Deus dá ordem para o homem, seja a minha imagem e semelhança, né? Eu crio o homem e a mulher a minha imagem e semelhança, e falo, olha, e espalhe a minha glória, ou domine sobre toda a terra debaixo de mim, né? Sem fazer as coisas do seu jeito, do seu modo. Existe uma forma como eu criei tudo para funcionar. E lá em Gênesis 2,15, esse versículo que você citou, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele, para cuidar dele e cultivá-lo. E aí, em seguida, em Gênesis 2, você vai ter assim, e como a Eva é formada a partir de Adão. E aí a gente entende, ele cita num podcast que a gente escutou para fazer também esse evento, ele cita que dos mandatos criacionais, né? Então o homem é chamado para cultivar e guardar do que, Su? Bom, em Gênesis a gente já falou sobre isso aqui em alguns cultos passados,
Mas em Gênesis a gente tem 3 mandatos principais. Mandatos criacionais. Igual quando eu vou dirigir, que ele fica, faz isso, faz aquilo. Mandatos criacionais. Nós temos o mandato espiritual, né, que fala do nosso relacionamento com Deus. Nós temos o mandato social, que vai falar do nosso relacionamento com outras pessoas, que a gente vê no Éden, na questão do casamento, né, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa. E a gente tem também o mandato cultural, que esse mandato fala de cultivar e guardar, que vai envolver trabalho, desenvolvimento da criação, o aperfeiçoamento, porque Deus criou tudo perfeito, mas não completo, né? Então, ele queria que o homem, através do mandato cultural, desenvolvesse aquilo que ele criou. E o homem, ele tem que cultivar e guardar nesses 3 mandatos. Então, ele tem que cultivar e guardar o seu relacionamento com Deus, ele tem que cultivar e guardar o seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, e ele tem que cultivar e guardar a sua vocação, né, que é o seu trabalho. E a mulher, por sua vez, como a gente viu, nós temos propósitos diferentes. O papel da mulher é auxiliar o seu marido nesses 3 mandatos. Então, quando a gente fala de submissão, né, ou de seguir a liderança do homem, ou de até auxiliadora idônea, a mulher ela é auxiliadora do homem no cumprimento desses 3 mandatos. Submissão não tem nada a ver com omissão, né? Às vezes a mulher está vendo o homem ir para um caminho de pecado e ela simplesmente decide seguir o homem nesse caminho de pecado. Está vendo um problema a ponto de surgir e ela não age como essa auxiliadora idônea que deveria ajudar o seu marido a guardar esses 3 mandatos. Então, é dessa maneira que Deus nos pede para cultivar e guardar. Acho que a dificuldade nossa em cumprir esses mandatos criacionais, que é a nossa parte do nosso relacionamento com Deus, ou do nosso pacto com Deus, é que o pecado entrou no mundo, né? Então, hoje existe uma gravidade, vamos dizer assim, do pecado, onde a gente tem essa tentação de ser, como a Su falou, omisso na nossa tarefa de homens, né? Se eu tenho o chamado e a capacidade que Deus me deu para cultivar um relacionamento com Ele, quando no Éden mostra, né, Deus todas as tardes descendo para falar com o homem, isso mostra que Deus quer se relacionar com você hoje, né, com nós homens hoje. Nós temos essa missão de diariamente andar com o Senhor. Mas o pecado me faz o quê? Em vez de se relacionar com o Senhor, se relaciona com o Instagram, se relaciona com o futebol. E se você quiser no YouTube, tem jogos desde a década de 70 para você assistir. Para você ver o que acontece, né? O que o pecado faz com a gente. Ele nos seduz e nos engana a ponto de a gente desprezar o nosso propósito original. A gente acaba... Ou até você dá muito valor para uma parte do mandato, né, desses 3, e aí você é aquele marido que trabalha demais, só que está sempre fora de casa e não consegue dar testemunho de Jesus para sua família porque simplesmente não passa tempo com eles, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Você precisa buscar em Deus esse equilíbrio, como eu administro esses 3 mandatos e consigo nutrir, né, e guardar, cultivar os 3 de maneira equilibrada. Eu citei o pecado, né? Então o pecado de Gênesis 3, né? A maldição que Deus lança sobre o mundo, não só sobre as pessoas, mas também sobre toda a criação. Isso castigou, né? Tirou então a imagem perfeita a imagem que você tinha no homem, né? Por exemplo, você foi criado à imagem de Deus, mas hoje é de uma maneira distorcida, né? Porque o pecado distorce a imagem de Deus em nós hoje. Porém veio um homem perfeito, né? Veio Jesus, o homem perfeito à Terra, que nos dá hoje ajuda, nos dá o próprio Espírito dele para nós conseguirmos seguir esses mandatos, né? Cumprir a nossa parte agora em relação ao que Deus pediu, o nosso propósito. E eu não posso falar de propósito do homem sem citar Efésios 5, né? Vou ler aqui brevemente, 22 ao 25, fala: mulheres, é o que a Su falou, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E, então, você quer falar? Não, é isso. É a esse marido que a mulher deve submissão.
Porque a gente tem o homem, né, falando de modo geral, tem esse lance da submissão. Minha mulher tem que ser submissa. Mas submissa a quem? A quem você é? Ela te reconhece como homem, te reconhece como marido, segundo o coração de Deus, segundo aquilo que a Bíblia manda? Se você não é esse cara, ela não te deve, talvez, essa submissão que você exige. Se você exige, é porque talvez você não entendeu o seu papel de marido. Porque se você se enquadra nesse papel de marido, né, como Paulo diz, o marido segundo o coração de Deus, a submissão é automática. Você não precisa ser exigida, não precisa ser com força, sabe, com violência. Submissão voluntária, né? Exato, voluntária. Submissão voluntária. Desde o Éden já estava explícito. Homem, você vai liderar segundo a minha ordem. Né? Deus se colocou ali como superior. E hoje nós, homens, queremos liderar nossas casas, mas sem imitar o exemplo de Deus. Né? Eu faço do jeito que eu quero, eu chego em casa, depois de um dia de trabalho cansado, e eu falo, cara, eu não vou ajudar. Por quê? Porque eu já estou trazendo, 3 pratas para casa, estou trazendo 5 pratas para casa, tá bom. Eu já fiz meu papel para minha família, né? Tipo, você fica esperando, traz para mim aqui, eu sou egoísta, não ajudo, né? Pegar o lixo, não ajudo em nada absolutamente. Será que isso é o modelo de Deus para nós, né? Então lá em 1 Pedro vai falar também, não, homens, vocês também são incumbidos de ajudar no serviço do lar, nas coisas de casa. Aí você fala, opa, então peraí, acho que eu entendi errado. Aliás, o homem, na Bíblia, tem um papel central na questão da educação dos filhos. Quando Moisés está dando algumas ordens para o povo em Deuteronômio 6, ele está falando para os homens, ensinem os seus filhos essa lei por todo o caminho. Quando levantar, quando deitar. Ele não pegou as mulheres lá e falou, mulherada, agora vocês vão ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Naquela época, as mulheres nem contavam em número, né, que dirá para ensinar assim, né, o filho. Mas o homem, na Bíblia, ele tem esse papel central de pastoreio da sua casa, de ensinar a palavra de Deus para a geração que vem. Então, não adianta você trabalhar o dia todo fora e, quando chegar em casa, você se omitir desse trabalho de ensinar que caminho seus filhos devem andar. Porque esse papel é primordialmente dos homens. Falando sobre submissão, acho que o que dificulta mais a ideia de submissão das mulheres, será que será que é o feminismo, a ideia das mulheres enxergarem as coisas de forma diferente, ou será que é o homem que tem dificultado o papel da mulher em ser submissa, né? Então, assim, no material que a gente estava vendo, tinha essa definição entre masculinidade tóxica e masculinidade bíblica, né? A masculinidade tóxica, ela usa a submissão para os seus interesses pessoais, para o seu próprio umbigo. Então, se você for um marido que tenta usar esse versículo de submissão para os seus próprios interesses, para você viver somente aquilo que satisfaz o seu egoísmo, isso vai dificultar, com certeza, a submissão da sua esposa. E talvez ela tenha até razão, ela tem razão nesse ponto. Mas se você for seguir o exemplo de uma masculinidade bíblica, a masculinidade servil, que serve um propósito, com certeza as mulheres não vão ter uma dificuldade em acatar essa submissão, assim como nós, como igreja, não temos dificuldade em acatar a submissão a Cristo, né? Então, Paulo usa esse exemplo de como o Cristo está sobre a igreja, né? E as mulheres estão assim sobre Cristo, as mulheres estão assim sobre seus maridos. Então, a gente não, como a igreja centrada, ela não tem essa dificuldade de acatar a submissão de Cristo. Ela enxerga que Cristo governa ela, que Cristo direciona ela, que Cristo protege ela, que Cristo é quem dá o crescimento dela. Cristo faz o mandato cultural ali com a sua igreja. E assim nós homens, numa visão restaurada, também precisamos dar essa submissão realmente voluntária das nossas esposas. E esse é o nosso desafio, né? Quando a gente fala sobre guardar, um trecho que impactou muito prático do livro Homens de Verdade, eu não lembro o primeiro nome dele, mas é Phillips, o nome. Richard Phillips. Cara, isso foi muito real. Quem nunca pensou, se entrar um ladrão em casa um dia, homem, né? Se entrar um ladrão em casa, ou se vier alguém assaltar, eu vou entrar na frente, aquela cena cinematográfica, né? Todo mundo pensa, quando eu tenho que proteger minha esposa, a gente pensa nisso, né?
Só que ele traz num ponto que tocou muito, assim. Quantas vezes esse ladrão somos nós mesmos, né? Quantas vezes esse ladrão que entra nas nossas casas e machuca as nossas esposas com as palavras, com a nossa forma de se comportar, etc. Quantas vezes somos nós mesmos, né, que fazemos isso. Então, e aí no final desse trecho do livro ele fala: eu percebi então que a maior ladrão, a primeira pessoa que eu precisaria matar, que machuca minha esposa, sou eu mesmo. O meu velho homem precisa morrer para que eu viva conforme Cristo, e assim minha esposa seja submissa voluntariamente a uma liderança sacrificial, servil. Um exemplo básico disso, de como a gente pode machucar nossas esposas. Um exemplo bem simples, bem bobo, assim. Por exemplo, se você... eu nunca aconselho isso, mas você pegou carona com uma amiga, sei lá, alguém. Peguei carona com a Suelen. Me viu pelo meu caminho e vai me dar uma carona. Cara, se ela fizer uma barbaridade assim no trânsito, eu vou ficar na minha. Não vou falar nada, tipo, não, tá tudo bem. Você não conseguiu estacionar? Não, tudo bem, isso aqui ajuda, te ajudo. Se for sua esposa, como que você reage? Você oferece ajuda da mesma forma, ou você já... Meu, tá maluca? Dá esse volante aqui, sai fora, né? Você tá louca? Tá vendo como a Luana dirige super bem, gente. Eu amo ela. Era isso para falar, né? Se você quer ter uma esposa submissa, seja submisso a Cristo, né? Seja um imitador de Cristo de coração. O homem recebe essa autoridade para liderar segundo o coração de Deus. Ele recebe essa delegação, Deus delega a autoridade para o homem para quê? Para edificar, né? Para abençoar, para proteger, como a gente falou, para servir para o bem do outro. E o exemplo que bíblico também, né, lá em Salmo 23 a gente vê, e o próprio Jesus, quando estava na terra, ele falou, né, sobre João 10, sobre o exemplo do pastor. O que o pastor faz? O verdadeiro pastor é o que dá a vida pelas ovelhas. Então a tarefa para o homem é essa, dar a vida pela sua família, né? Às vezes a gente tem a impressão de que a gente só vai perder se a gente servir nossa família. Essa é a impressão que dá, né? Mas Jesus perdeu, gente. Deus o exaltou, né, sobre todas as coisas, e não que o homem busque isso, né, mas a gente sabe que vai gerar nos outros o caráter de Jesus, o serviço. Se eu sirvo, isso é contagiante, né, isso acontece na igreja, uma igreja que serve, que respira isso. O Diogo matou a pau falando da masculinidade tóxica também, a masculinidade bíblica, e eu acho que a gente pode, até uma coisa que o Diogo falou importante sobre o velho homem, né, a gente tem que diariamente lutar contra o nosso velho homem, homens, né, mulheres também. Martinho Lutero falou sobre isso uma frase interessante. Ele disse: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. E a gente sabe que o velho homem é o homem pecador. E na nossa jornada cristã, por assim dizer, nós precisamos ativamente lutar contra o pecado. Existe o trabalho de Deus na santificação, onde o Espírito Santo é chamado de Espírito Santo porque ele é santo e ele te santifica. Mas existe o meu trabalho, onde eu devo fugir das tentações, como José fugiu, né? Eu devo chorar quando eu peco, né? Eu devo dizer para minha mulher: olha, eu preciso de ajuda, né? Eu tenho que mostrar para ela que eu tenho um coração quebrantado, falar: eu não sou perfeito, mas eu tenho um modelo perfeito, nós temos, vamos orar por graça de Deus. E isso pode levar para o quarto ponto, seria assim: como nós podemos então ser transformados até esse modelo perfeito, né? Como nós chegamos a essa maturidade masculina bíblica, se eu posso inventar uma expressão aqui, lembrando de Efésios 4, que fala aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho esse versículo, senão deixa para lá, que fala até que nós cheguemos à plena maturidade, né? Ao modelo, a plena maturidade ou a plenitude de Cristo, fala, a estatura de Cristo. Qual o caminho? Então, eu vou citar aqui uma frase, eu não lembro quem falou isso, mas os meios da graça. No Richard Phillips, no livro Homens de Verdade, ele fala: Deus nos abençoou com os meios da graça para que a gente chegue, então, à maturidade espiritual. E o que seriam esses meios da graça? Os meios da graça são as práticas, vamos dizer assim, pelas quais a gente consegue amadurecer a nossa fé, né? Se tornar um cristão mais maduro, mais obediente, digamos assim.
e mais participante da santidade de Deus. Então, você tem a oração, você tem o jejum, os sacramentos, né, o batismo, a Santa Ceia, a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, o estudo da palavra. Tudo isso são meios da graça, que ajudam a gente a caminhar em obediência pela graça, né? Então, e tem uma questão que, se nós demonstramos um comportamento desobediente com insistência, nós cristãos, provavelmente quer dizer que nós não nascemos de novo. Se a desobediência é evidente e constante, a gente tem que se perguntar, será que eu passei pelo novo nascimento? Será que eu passei pelo processo de regeneração? Será que eu estou caminhando num processo de santificação? Porque a desobediência não é a marca evidente de um cristão. Claro que nós somos pecadores e vez ou outra a gente vai acabar decepcionando, desagradando Deus, mas isso não pode ser uma constante, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e aí olhar para como a gente tem praticado esses meios da graça. Porque são essas maneiras que Jesus deixou, que foram estabelecidas para que a gente conseguisse fugir de um caminho de desobediência. É muito frequente alguém chegar para você e falar assim, cara, não estou conseguindo ser homem de Deus, não estou conseguindo viver em santidade. Você pergunta, e aí, como é que está a sua vida de oração? Geralmente um caco, né? Ou como é que está a leitura da Bíblia? Cara, faz 1 mês, 2 que eu não pego na Bíblia. Então, vocês percebem que se a gente não seguir, né, a maneira como Deus deixou para a gente se desenvolver espiritualmente, isso vale não só para homens, mas para mulheres também, a gente vai enfraquecendo, né, e de repente a gente perde o nosso potencial, o nosso propósito. Eu não consigo ser cristão mais, né? O velho homem, de repente, está te afogando lá, como Lutero falou, né? E você desistiu, simplesmente. Mas eu não gosto. E aí, o cara que não gosta de ler, não gosta de orar, e gosta de jogar bola, gosta de jogar videogame, gosta de fazer um monte de outras coisas, carteado, Instagram, mas ele não gosta. Às vezes, a pessoa fica esperando assim, o dia que ela vai gostar de orar. O dia que ela vai gostar de ler a palavra, de estudar para começar. Esse dia, irmão, nunca vai chegar. Só tem um caminho, Jesus, né? Como parafrasear Jesus. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Mas eu tenho que deixar de jogar bola 18 horas por semana? Sim, vai ter. Porque se você não tem tempo para as coisas espirituais, se não tem tempo para o Senhor, mas tem tempo para todas as outras coisas, então você não é crente, você não é cristão. Você precisa de um novo nascimento. Então é isso. Às vezes, complementando só isso, talvez a gente fala, poxa, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler, você tem que meditar na palavra, deixar a palavra falar com você. Mas a grande desculpa é essa. Eu não gosto de ler. Eu ouço isso com muita frequência. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, eu não gosto de orar. Só tem um jeito de começar a gostar, praticando, irmão, praticando para sempre. Praticando para sempre, se esforçando para sempre. Vai ter dia que você não vai querer, que você não vai estar afim mesmo. Seja sincero com o Senhor, mas negue-se a si mesmo. E fala, Senhor, eu não queria nem estar aqui, mas cá estou. Sabe, se o Senhor quiser falar comigo, fale, eu vou ficar calado, eu vou ficar aqui, mas estou aqui. Seja sincero, mas enfim, esse é um caminho. Se você não gosta de ler, né, a Bíblia, está na religião errada, está no negócio errado. Porque o nosso Deus decidiu se revelar em um livro, né? E aí, qual é o problema da igreja? A gente busca a revelação mística, né? A gente ama essa revelação que o cara vem e fala as coisas para você, e aí na hora do mover, o ministro de louvor está lá liderando a igreja em adoração, ministrando diante de Deus, e ele começa a falar um monte de coisa. A gente gosta dessa revelação mística, porque ela não dá trabalho nenhum, né? Agora, a revelação de Deus que está na Bíblia, a gente não tem a necessidade ideal, né, como cristão, às vezes. E aí você está sujeito a acreditar num monte de mentira e a se colocar em um monte de prisões que Deus não estabeleceu. E, por outro lado, você também pode correr o risco de se paralisar diante da vida por querer saber a vontade de Deus para as coisas, sendo que a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Não que Deus não possa nos revelar coisas a respeito da nossa vida ou de decisões que a gente tem que tomar hoje de uma maneira, né, assim, eu acho um pouco absurdo uma vontade de Deus ser aliás, totalmente errado,
uma vontade de Deus ser contrária à palavra. A palavra de Deus é o filtro para todas as coisas. Porque Deus não vai negar a palavra dele para me agradar. Né? Deus não vai negar a palavra dele para me dar uma coisa que eu quero, né? Ou para me deixar confortável. Então, se você é cristão e não gosta de ler, você precisa se arrepender. Você precisa entrar num curso de memorização, qualquer coisa assim. Entendeu? Porque o seu Deus está revelado em um livro. E nós precisamos conhecer a Deus através da palavra. Na teologia a gente fala que a palavra de Deus é a revelação verbal de Deus. Deus escolheu se revelar através da criação e através de um livro, através da palavra dele. Obviamente a gente acredita que Deus, como a Su está querendo deixar claro aqui, a gente acredita sim que Deus fala no nosso interior através do Espírito Santo. Nós acreditamos nos dons espirituais, nós temos uma veia, né, um background pentecostal também, talvez um pentecostal clássico, né? A gente saiu ali dos montes dos Estados Unidos, ali, não lembro aquelas cadeias de montanha ali, Church of God, né? Igreja de Deus, começou assim, como pessoas que estavam insatisfeitas com a igreja local, porque não viam a ação de Deus ou a ação do Espírito Santo. Então começaram a buscar os dons espirituais, receberam dons espirituais. Então a gente tem essa veia, a gente acredita que Deus pode falar no seu coração, como Mike Bickle fala, né? Deus coloca uma percepção interna no seu coração, nem sempre é uma voz audível, né? Eu pessoalmente nunca ouvi uma voz audível de Deus, mas eu conheço pessoas que já ouviram, e tudo bem. A gente não tem problema com isso. Porém, o filtro maior sempre vai ser as Escrituras. Né? Já na Reforma Protestante isso ficou evidente, né? No ano 1500 e pouco ali. Né? A briga toda com Roma foi o quê? Que a gente estava desprezando a palavra de Deus, colocando ela em segundo plano, debaixo da autoridade de homens. E aí os homens começaram a manipular versículos e, de repente, não se usava mais a Bíblia para fazer cultos, missas. Né? Faziam-se missas, por exemplo, no idioma latim. Né, a população daquela época girava em torno de 90% de analfabetos, ou seja, eles faziam o que eles queriam nos cultos e exigiam das pessoas, por exemplo, o pagamento de dinheiro para salvação, para perdão de pecados. E não, tudo isso que eu estou exemplificando é para dizer o quê? Que ano isso? Hã? Que ano isso? Porque 1500. parece tão atual. Parece atual? Olha só, gente. Então, tudo isso para dizer, né, que a autoridade máxima, já na Reforma Protestante, isso foi reestabelecido. Né? A palavra de Deus é a autoridade maior sobre a autoridade de homens nessa terra. Né? A autoridade suprema, ela é a nossa, como a gente gosta de falar, ela é a regra de fé e prática. Nossa, é o que nos guia mesmo. É realmente isso, cara, vocês são analfabetos. Se vocês não leem a Bíblia, vocês são enganados, facilmente. E eu vejo muito... Todos nós vemos muito isso. Quando eu comecei a estudar um pouco mais, ler um pouco mais, eu via muita coisa bizarra acontecendo. E até recentemente um amigo me mostrou um culto online, assim, ele falou, cara, eu assisti esse irmão pregando aqui, mas eu não entendi nada do que ele falou. Aí eu falei, cara, vou assistir e vou tentar entender o que aconteceu. E realmente, você está certo. Eu falei, cara, de verdade, assim, opinião minha, né, pessoal minha, é um cara que não lê a Bíblia ensinando um povo que também não lê. Então estava todo mundo curtindo, todo mundo massa, maravilhoso, pô, que legal, que revelação top, mas tipo assim, não tem nada a ver, cara. Não é a palavra de Deus aquilo, não mudou nada, não transformou em nada. Sabe, se você não sai de um ambiente onde a palavra de Deus é exposta e você não é transformado, aquilo não te tocou, não te mudou, não te confrontou, provavelmente essa palavra está fora de contexto, essa palavra está errada. Muito provável. A importância da gente estar também envolvido numa comunidade, numa igreja bíblica, né, numa igreja que leva a sério a palavra de Deus, falando, né, de como a gente homem pode se transformar no homem à imagem de Deus, né, um homem maduro espiritualmente falando. A gente citou os meios da graça, mas a gente cita também a comunhão, a importância da igreja, né, de um caminhar com o outro. Deus coloca muito claro, por exemplo, em Provérbios, lá fala... 17:17, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então, se você tem um amigo que é cristão de verdade, o cara vai te falar verdades. Ele vai falar, cara, eu te amo, né? Eu gosto de passar tempo com você, de assistir o jogo do porco, né, contra o São Paulo, mas, cara, esse seu jeito de tratar sua mulher não tá legal. Tipo, a gente vai ter que conversar sobre isso, vamos orar por isso junto, vamos, a gente ora junto, pede a graça de Deus e Deus nos transforma. Né, todos vocês aí que começaram a caminhar com Deus, quantas coisas mudaram na sua maneira de pensar, na sua maneira de comportar em todos esses anos que você tem andado com Jesus? Com certeza Deus te transformou, mas a gente pode potencializar isso praticando esses meios da graça, né, praticando a comunhão, praticando esse momento com os irmãos de discipulado, de estudo da Bíblia.
Vê como isso é importante, que o Eric frisou. Participe, você que está assistindo, você que está aqui, que não é da nossa comunidade, participe de uma igreja bíblica. Como você vai saber se a igreja é bíblica? Se você lê. Se você não lê a Bíblia, qualquer igreja vai ser bíblica para você, qualquer coisa que falarem vai estar certo, entendeu? É importante, por isso que é importante, para vocês não serem enganados, para nós não sermos enganados. Tem uma frase importante sobre a importância, gente, é ao vivo, tá dando a hora, mas o que eu ia dizer, é uma frase legal de uma pessoa que é exemplo para nós na fé, Dietrich Bonhoeffer, é alemão. Ele disse que o cristão precisa de outro cristão que lhe fale a palavra de Deus. Ele precisa dele de novo e de novo, quando ele fica incerto e desencorajado. Ele precisa de seu irmão como portador e proclamador da palavra de salvação. Foi um cara básico aí que teve uma igreja clandestina na Alemanha nazista, né? E, inclusive, foi preso e morto pelo regime daquele governo. Mas ele deixou muitos ensinamentos, né? E esse é da importância da gente estar em família, da gente constantemente juntar com pessoas de Deus, né? As nossas amizades nos influenciam o comportamento. Suscitou uma coisa importantíssima aqui, né? Só recapitulando, finalizando mais ou menos, aquela coisa a gente recebe a genética para ser homem. A mulher recebe a genética para ser mulher, mas a própria psicologia, tem uma área da psicologia que se chama análise comportamental, fala que o menino, o homem, precisa aprender com uma referência a se comportar como homem. Então, a própria mãe, às vezes, que fica mais tempo com o menino, ela precisa intencionalmente mostrar para ele como ela espera que ele se comporte conforme ele cresce. Então, se ela permitir que o menino fique brincando de Barbie e faça as unhas com as outras meninas, o que você acha que aquele menino vai fazer quando ele for maior? Ele tem prazer naquilo, ele aprendeu a fazer aquilo, ele acha legal. Então, a própria psicologia, né, que vai, lógico, deve glorificar a Deus, né, todas as ciências naturais devem glorificar ao Senhor. Então, vai mostrar para a gente a importância de pai e mãe, a importância dos educadores na vida das crianças. Não é só terceirizar, eu pago a melhor escola, cara, igual aquela escola de São Paulo, né, R$10.000 a mensalidade. Eu pago aquela, eu acho que meus filhos vão ser pessoas decentes. Não necessariamente, né? Porque o pecado está no nosso coração, o pecado está em todo lugar, né? A gente precisa inculcar neles, entregar a eles a palavra de Deus dia após dia, corrigir. É um trabalho mesmo artesanal, né? E criar nos caminhos de Deus. Tem mais um ponto de discussão aqui. Dá tempo? Pode ir, gente? Sim? Pedrinho sinalizou que sim, então vamos. É você que manda também, cara. Então... Os pais estão ansiosos aqui com a discussão. Acabou de casar. Me dê mais ferramenta. Pergunta, quando o menino vira homem, existe um ponto da virada na vida de um homem onde isso acontece? Quando chega o primeiro boleto, né? O Diogo, ele estava mais ou menos no culto, ele tem uma ideia muito massa sobre isso. Se for quando chega o primeiro boleto, a gente é bem homem mesmo, né? Tem boleto tem bastante, né? Mas na cultura cristã não tem, por exemplo, na cultura judaica, né, tem o bar mitzvah, né, que é a passagem ali de menino para homem. Mas na cultura cristã, e quando a gente enxerga na Bíblia, e hoje conversando com a Pan, a gente entende isso, né, que quando o menino vira homem é quando ele alcança a responsabilidade do seu chamado, quando ele conhece Cristo e reconhece um chamado de Cristo para a sua vida, e tem uma responsabilidade, né, não vive mais ao vento, mas vive com um propósito. E a gente ainda não tinha achado alguma coisa na Bíblia para falar, lembrei da história de Samuel, né? E aí a gente leu Samuel junto, e aí Deus chamando Samuel ainda uma criança, e o menino Samuel, o texto vai falando, né? Deus chamou o menino Samuel, tal. Depois que Samuel entende, não, Senhor, entende que Deus fala com Samuel, a Bíblia já muda a forma como que ela trata Samuel, o profeta Samuel. Então ela já transforma o menino em homem através do reconhecimento de um chamado, né, de uma responsabilidade sobre a vida dele. Então, o que a gente pode entender a partir do momento que a gente enxerga que a gente não está sozinho no mundo, que a gente vive por um propósito, a gente não vive ao vento, que a gente vive não para si próprio também, a gente vive para as pessoas, e a gente vive para servir, a gente pode entender que um menino cristão está virando um homem cristão. É isso. O bar mitzvah, né, que é o rito de passagem judaico de menino para homem, ocorre entre 12 e 13 anos de idade.
E aí esse menino, para ele provar agora para a comunidade que ele é um homem, esse rito de passagem, ele vai ler uma porção da Torá. Normalmente eles dividem a Torá em 54 semanas, né? Uma semana para cada semana do ano. Então ele lê aquela porção das Escrituras para a comunidade dele, para a família, para toda a comunidade ali que congregam juntos, e ele explica. Então ele prega para toda a comunidade. Ali se torna um homem. Quando ele entende a palavra de Deus, ele se torna um homem. E eu entendo também, no modo geral, o homem, não só um homem cristão, mas o cara se torna homem naquele batismo de responsabilidade, né? Tipo assim, cara, meu exemplo pessoal, quando meus pais se divorciaram, eu era, sei lá, tinha 10 anos, não sei, 9 talvez, e aí caiu a ficha. Eu falei, cara, agora eu que sou homem da casa, tipo assim, e minha mãe segurando as pontas e ralando e trabalhando e pagando tudo, e essa história se repete em muitos outros lares aqui mesmo. E aí eu entendi, poxa, eu tenho que trabalhar também. Então eu comecei a fazer um bico aqui, um bico ali muito pequeno, não podia fazer muita coisa. Mas eu entendi, eu preciso ser um exemplo para o meu irmão. Eu preciso cuidar dele. Graças a Deus deu certo, está encaminhado. E eu entendi isso, falei, cara, eu preciso cuidar do meu irmão, preciso... Então eu abri mão, o negue-se a si mesmo, sem saber, né? Mas eu abri mão de muitas vezes sair com meus amigos, ir para algumas festas, algumas coisas, para ficar em casa. Porque em casa era um bairro perigoso e minha mãe estava sozinha com o meu irmão. Então eu precisava ficar lá, um menino de 12 anos, 14 anos, 15 anos. Eu não ia fazer muita coisa se alguém entrasse lá. Mas eu ia morrer tentando, entende? Tipo assim, a gente fala, o homem não é que é questão de ser violento, mas é questão da proteção, sabe? Você proteger, você dá a sua vida. Eu fico horrorizado, eu sei que é uma outra cultura e outra ideia, e a mulher lá não vale nada no Afeganistão, para eles. Mas eu fico abismado ver os homens fugindo e deixando as mulheres e as crianças para trás. Tipo assim, cara, eu vou morrer, com certeza, mas eu vou morrer junto. A gente vai estar lá junto. Eu vou dar uns tiros também. Alguém eu vou levar comigo, entendeu? Um vai comigo, pelo menos. Mas é isso, senso de responsabilidade. Tanto que o meu irmão, depois, na escolinha e crescendo e tudo mais, ele fazia os presentes de Dia dos Pais na escola e dava para mim. E aquilo, tipo assim, mexeu comigo, entendeu? Então, talvez eu não tive uma grande experiência como filho, mas já tinha uma experiência de como era ser um pai. Sabe? Sendo um irmão mais velho, eu sou 5, 6 anos mais velho que meu irmão, uma diferença boa, dava para cuidar dele mesmo, assim, não era tão pirralho cuidando de outro, né? Acho que só para acrescentar, enquanto você estava falando, passou um pensamento, tem a ver com quando o menino se torna homem, biblicamente falando. Tem um verso lá que Paulo até fala, relembra Gênesis, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Então, quando ele toma o seu rumo, quando ele fala, não, eu tenho que ser alguém, né? Eu tenho que sair debaixo da asa do meu pai e da minha mãe. Então, quando ele se responsabiliza, ele se torna um homem. Mas, lógico, não tem uma fórmula mágica para essa pergunta. Só para terminar, eu acho que uma coisa que o Lipão falou numa mensagem dele, Verdadeira Masculinidade, pastor Lipão, que eu achei muito interessante também, é que a gente olha para o homem e fala assim, o homem é o cabeça do lar, né? Então, se ele é um mau exemplo, complicou, né? Dificultou tudo para a família, para ser uma família que cumpre o propósito de Deus, que vive na palavra de Deus. Por outro lado, se o homem se converter de verdade, se ele quiser viver uma vida santa, a mudança vai ser rápida, porque a influência dele é enorme sobre a sua família, né, sobre a sua esposa. A mudança, às vezes, que a gente quer ver na nossa esposa, precisa acontecer na gente, né? E então, a gente vai ver essa mudança acontecendo nas igrejas locais, então na sociedade, por que não? Então, às vezes, os homens têm que mesmo sair do armário nesse sentido, né, de falar, não, cara, eu quero ser um homem de Deus, eu quero matar o velho homem, eu quero ser um homem à imagem de Jesus. Anyone else? Que grande desafio, né? Nós temos para cumprir a palavra, ser homens e amar as nossas esposas, cuidar das nossas famílias como Cristo ama e cuida da sua igreja, né? E isso, com certeza, sempre vai levar a gente confrontado, quebrantado para a Bíblia quando a gente se confrontar com os nossos erros. E para todo grande desafio, todo desafio que parece impossível para Deus, ele só é possível de acontecer através da graça. Então, todos os dias tem uma frase do Paul Washer que é muito legal, que ele fala, eu não choro porque eu não tenho coisas, eu choro porque eu não sou igual a Jesus. Então, acho que esse é o que a gente precisa todos os dias seguir esse exemplo de imitar Cristo, sabe? A gente não sabe amar de uma forma não egoísta por si próprio. Nosso amor sempre vai ter interesses,
Nosso amor sempre vai esperar algo em troca, sempre vai esperar um serviço em troca. Mas quando a gente ama igual a Cristo, a gente aprende um amor sacrificial, que ama sem nada em troca, que protege e guarda sem nada em troca. Então, eu acho que isso vai sempre levar... É um desafio, né? A gente sempre morrer para o velho homem e tentar viver, se desafiar a viver de uma maneira parecida com Cristo. Esse é o desafio do homem para ser um homem bíblico. Legal, acho que a gente pode, já deu o horário, a gente fazer uma oração estratégica sobre isso? Você quer fazer? Fazer uma oração estratégica, pedindo para Deus nos ajudar nisso, nessa tarefa, né? As esposas também orando pelos maridos. E em seguida a gente faz um pouquinho de perguntas e respostas, né? Daí a gente já... tá. Vamos lá. Vamos orar. Pai nosso, nós te amamos, nós te desejamos, te exaltamos, Senhor, sobre tudo e sobre todos. Neste momento, Senhor, eu quero abençoar os homens aqui presentes, os que estão assistindo também, Senhor. Deles é um batismo de responsabilidade, um batismo de hombridade, de virilidade cristã, Senhor. Lembre-os de quem eles são, de serem os maridos perfeitos para suas esposas, de serem os protetores, os pastores, os pais, os amantes de suas esposas. Senhor, eu oro para que nós, homens, possamos cuidar das nossas mulheres, cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso trabalho, como o Senhor ordenou, da maneira que o Senhor pensa, da maneira que o Senhor deseja, Senhor. Gerem em nós esse temor pelo Senhor, esse temor pela virilidade que o Senhor deseja, esse desejo por isso, por ser alguém. Eu oro para que todos os homens e as mulheres que aqui estão também, Senhor, se lembrem de buscar o Senhor, de buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor na palavra, buscar o Senhor em jejum, se lembrando de matar o velho homem, negando a si mesmo, carregando a sua cruz e seguindo a Cristo. Em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos para as suas leis, para os seus mandamentos, Senhor, e que nós encontremos alegria neles, encontremos alegrias nos seus estatutos, na sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, a gente só vai cancelar ali a